É um grande prazer estarmos juntos aqui hoje, conectados como congregação, com muitos de nossos irmãos ao redor do país e ao redor do planeta também. Enquanto muitos estão apavorados, nós temos a paz de Jeová. E mais do que nunca, é bom ver que o escravo fiel e prudente nos dá o alimento que nós precisamos, de um jeito ou de outro, não é verdade? Então sejam bem-vindos, queridos irmãos, para a nossa reunião Vida e Ministério. Nós vamos iniciar a nossa reunião de uma forma que dignifique ao nosso Deus, que é entoando um cântico de louvor a Ele. Se sua condição permite, por favor, coloque-se de pé. Nós vamos cantar o cântico de número 10. Cântico 10 tem o tema A Jeová vou agradecer. Esse cântico se baseia no Salmo 145, 12. Após a introdução, todos nós podemos acompanhar com o melhor de nossas vozes. O que temos preparado para a nossa reunião de hoje? Bem, talvez ao ler o relato de quando Jacó pediu uma bênção, friamente falando, muitos podem pensar que ele não tinha esse direito. Mas por que nós podemos afirmar que Jacó apenas recebeu algo que era dele? Aprenderemos em Encontre Joias Espirituais lições do belo casal Isaac e Rebeca. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da parte dos estudantes que foram bem adaptadas à nossa atual realidade. E na parte de necessidades locais, nós vamos ver como nós podemos encorajar uns aos outros nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Então vamos dar início à sessão Tesouros da Palavra de Deus. Jacó recebeu a bênção que era dele por direito. Vamos convidar o irmão Jesus Oyagüe. O que você está disposto a fazer para ganhar as promessas de Jeová? Bom, falar sobre Esaú e Jacó é falar sobre apreço e falta de apreço pelas coisas espirituais, não é verdade? E é verdade que o relato de hoje é um pouco desconcertante pela maneira ardilosa que Rebeca e Jacó agiram com Isaac, né?
Mas se a Bíblia não explica por que eles agiram dessa maneira, por que usaram de manhas estranhas para obter a bênção, nós também não vamos entrar aí, não vamos explicar isso. Vamos melhor focar no aspecto positivo, no apreço e zelo que eles demonstraram para conseguir aquela bênção. Apenas para estabelecer um pouco o cenário daquela situação. Havia dois fatos dos quais não sabemos até que ponto os 4 membros da família estavam ao tanto. O primeiro fato é que Rebeca sabia que a bênção era de Jacó, porque Jeová mesmo tinha dito para ele ao tempo em que ia dar a luz, Jeová tinha dito para ela que o maior, Esaú, o mais velho, Esaú serviria ao mais novo, a Jacó, mas não temos certeza de se ela disse ou contou isso para Isaac e seus filhos. E o segundo fato é que Esaú e Jacó também sabiam que o direito, a bênção pertencia a Jacó, porque Esaú mesmo tinha desprezado aquela bênção quando lhe vendeu o direito de primogênito para Jacó. Ambos os dois sabiam disso, mas, de novo, não sabemos se eles falaram disso com seus pais. Então, isso talvez ajude a explicar por que todos reagiram de uma forma assim tão estranha, né? Porque talvez não todos sabiam todos os detalhes sobre este assunto. O ponto é que, quando todos finalmente ficaram sabendo dos detalhes, apenas Esaú não se conformou com a decisão de Jeová, não se conformou com a vontade de Jeová e revelou dessa maneira, novamente, que tinha uma espiritualidade fraca, mas os outros 3 aceitaram a maneira de Jeová e o que era justo, né? Vamos então agora analisar, depois deste cenário, algumas das lições que podemos tirar do relato, do que aconteceu. Por favor, me acompanhe a ler Gênesis capítulo 27. Gênesis 27, versículo 6 em diante, diz aí: Rebeca disse a Jacó, seu filho: acabo de ouvir seu pai dizer a Esaú, seu irmão, traga-me uma caça e faça para mim um prato saboroso, então eu comerei e assim eu abençoarei você perante Jeová, antes da minha morte. Você notou? Perante Jeová. Rebeca, Isaac, Esaú e Jacó, eles sabiam que aquela bênção era importante, porque era a bênção de Jeová. Era perante Jeová. Então, todos estavam muito interessados nela. Mas você não acha que era um pouco hipócrita da parte de Esaú, essa situação? Porque Esaú nunca se interessou o mais mínimo pelas coisas espirituais, pelas coisas de Jeová. Ele não tinha nenhum interesse por Jeová, mas a bênção ele queria, de Jeová, não é? Ele não queria responsabilidades, apenas queria levar a vida do seu jeito, fazer o que ele gostava, caçar animais, mas a bênção queria, né? Então, qual é a lição que nós tiramos disso? Pois que bênçãos sem responsabilidades não dá. Para Jeová não dá. As bênçãos vêm acompanhadas de responsabilidades. Então, a pergunta é: estou me esforçando por aceitar as responsabilidades que vêm de servir a Jeová, ou apenas estou interessado nas bênçãos que ele promete? Continua dizendo aí no versículo 8: agora, meu filho, escute bem e faça o que lhe digo. Vá, por favor, ao rebanho e traga-me de lá 2 dos melhores cabritos, para que eu, diz Rebeca, eu prepare com eles um prato saboroso para o seu pai, como ele gosta. Então leve-o para o seu pai comer, a fim de que ele abençoe você antes de morrer. Você notou que ela chamou para si a preparação do prato, não é? Apesar de que ela sabia que Jacó era um excelente cozinheiro, né? Afinal, anos antes ele tinha preparado a refeição pela qual comprou o direito de Esaú, né? Mas ela chamou para si aquela tarefa. Por quê? Porque não era uma tarefa qualquer. Ela não queria arriscar o mais mínimo. Ela chamou para si para garantir que o seu pai iria gostar do prato, e que ela não queria arriscar, não queria assumir riscos desnecessários, não queria atrasos, ela queria que aquela bênção fosse onde devia ir, a seu filho Jacó, né? E por isso ela chamou para si aquela tarefa. Para ela, simplesmente não era justo que Esaú, que tinha mostrado tanta falta de respeito pelas coisas espirituais, até tinha se casado com 2 mulheres que não adoravam a Jeová,
para ela simplesmente não era justo que Esaú assumisse a liderança espiritual da família após a morte de Isaac. O que aconteceria depois com os propósitos de Jeová se Esaú liderasse a família em sentido espiritual? Ele que não apressava nada disso. O que aconteceria com a espiritualidade da família se acabava em mãos de um homem tão carnal? É por isso que ela chamou para si essa responsabilidade pelo apreço que ela tinha pelas coisas espirituais. Então a pergunta também para nós: e nós, como está nosso apreço pelos propósitos de Jeová? Nos torna esse apreço pessoas determinadas e zelosas para com as coisas espirituais, desde a nossa juventude até a nossa velhice, porque essas características foram demonstradas por Rebeca desde que era jovem. Foram essas características as que Jeová viu para escolher ela como esposa de Isaac, né? Mas ela mantinha já na sua velhice esse zelo, essa determinação pelos propósitos de Jeová. E nós também mantemos esse amor, esse zelo pelos propósitos de Jeová. Nesse ponto, temos algumas lições também a mais nos versículos 18 e 19. Vamos ler. Diz então, ele, Jacó, entrou onde estava seu pai e disse: Pai. E Isaac disse: Estou aqui. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz exatamente como o Senhor me falou. Por favor, sente-se e coma da minha casa, para que o Senhor me abençoe. Bom, você pode imaginar a situação, né? Não deviu ser nada fácil para Jacó essa situação, bem desconfortável, né? Não deviu ser fácil para ele suplantar a seu irmão nessa situação meio estranha. Tanto é que ele não sabia se alguma coisa dava errado, acabaria em maldição ao invés de em bênção, né? Mas por que ele mesmo assim fez? Por que ele se arriscou? Por que ele foi em frente com essa situação? Bom, a Bíblia não fornece detalhes sobre os pormenores do porquê Rebeca e Jacó agiram daquela maneira, mas sim indica que aquela foi uma situação inesperada. Surgiu de repente. Eles não esperavam. Mas o apreço que eles tinham pelas bênçãos de Jeová, pelas promessas de Jeová, fez eles reagirem. E reagiram desse modo, né? Ele simplesmente fez aquilo porque procurava a bênção que ele sabia que tinha direito, que já lhe pertencia, legitimamente. E nós? Será que nós agiremos igual? Perseveraremos e faremos de tudo como ele, por não permitir que nada inesperado nos faça perder as bênçãos de Jeová que legitimamente ele nos promete? E mais alguma lição nos versículos 27 em diante. Diz: ele se aproximou e o beijou, e o pai sentiu o cheiro de suas roupas. E ele o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou. Que o verdadeiro Deus lhe dê o orvalho dos céus, e os solos férteis da terra, e fartura de cereais e de vinho novo. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Torne-se Senhor sobre os seus irmãos, e que os seus filhos, os filhos de sua mãe, se curvem diante de você. Maldito seja todo aquele que o amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que o abençoar. Bom, esta bênção era muito mais do que uma bênção familiar. É verdade que esta bênção era uma profecia de que Jacó ele herdaria uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel, e que também seus descendentes se tornariam mais fortes do que os edomitas, os descendentes de Saul. Mas ela é muito mais do que uma profecia familiar. Na verdade, era uma profecia que Jeová tinha dado para seu avô Abraão, de que por meio deles todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, era uma bênção muito importante que eles entenderam e não queriam deixar passar, né? Não queriam deixar que fosse para alguém pouco espiritual. Na verdade, que graças a essa profecia, todos nós ganharemos um novo mundo. Essa era a base daquela bênção, né? A promessa de que todos moraremos numa terra que mana leite e mel e que só pessoas espirituais desfrutariam dela, né? Portanto, e já concluindo, é verdade que talvez Jeová preferiria
que as coisas tivessem acontecido de outro modo, né? Mas no final das contas ele não precisou interferir porque as coisas estavam se encaminhando da maneira justa, né? Jeová sabia que o direito era de Jacó. E Jeová sempre faz assim, ele se não precisa intervir, não intervém, e não significa que ele sempre aprova o modo, a maneira como as coisas acontecem, porque ele se preocupa com o seu propósito, e o seu propósito estava caminhando na direção certa. Ele quer evitar de todos os modos que Satanás acuse por ele interferir demais, né? Então, Jeová, neste caso, não precisou interferir, mas não significa que ele aprove ou desaprove o modo como fizeram. Mas o ponto que queremos guardar é que Rebeca e Jacó, mãe e filho, eles valorizavam muito as coisas espirituais e mesmo de maneiras, às vezes, um pouco atrapalhadas, mas eles fizeram de tudo para ganhar as bênçãos de Jeová e, de fato, as receberão plenamente no novo mundo quando sejam ressuscitados e vejam com seus próprios olhos como se cumpriram aquelas promessas que tanto prezavam. Muito obrigado, Jesus, pela apresentação bem prática dessa matéria, né? Agora nós vamos ter a sessão Encontre Joias Espirituais. Todos são convidados a comentar pontos práticos que acharem interessante da leitura de Gênesis capítulo 27 e capítulo 28. Vamos dar atenção ao irmão André Lisboa. Todos podem se sentir à vontade para ajudar com seus comentários. E a primeira joia que nós temos, gostaríamos que alguém lesse para nós, Gênesis 27, do 46 até 28, 2. A irmã Carla, por favor. Depois Rebeca disse a Isaque: odeio a minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma esposa dentre as filhas de Et, como essas filhas desta terra, de que me adianta viver? Então Isaque chamou Jacó e o abençoou e lhe ordenou: não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Vá para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome ali como esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Isso, muito obrigado, Carla, pela leitura. A pergunta que temos é a seguinte: o que os casais podem aprender do exemplo de Isaque e Rebeca? A irmã Cidinha? Então, aprendemos que a boa comunicação ela é importantíssima no casamento. E, ao tratar de um assunto delicado em família, Rebeca ela foi muito clara em expressar a sua opinião, pois ela tinha receio que Jacó se casasse com uma cananeia. Então, isso nos ensina uma lição. Hoje, ao tratar de assuntos delicados do casal, ambos devem ser claros ao expressar a sua opinião sobre o problema e, ao mesmo tempo, ambos devem ser bons ouvintes. Isso, muito bem. Muito obrigado. Podemos, assim, partir para a próxima joia. Quem poderia ler para nós Gênesis 28, 12 e 13? A irmã Débora? E ele teve um sonho, viu uma escada posta na terra e seu topo chegava aos céus, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dela estava Jeová, e ele disse: eu sou Jeová, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Vou dar a você e à sua descendência a terra em que você está deitado. Isso, muito obrigado, Débora, pela leitura. A pergunta é a seguinte: qual era o significado do sonho de Jacó? O que queria dizer esse sonho que Jacó teve? Irmão Douglas? Então, o fato de haver uma escada parece indicar que há comunicação entre a terra e o céu, e os anjos mostram o papel importante que eles desempenham em ajudar os servos de Jeová aqui na terra, que tem a aprovação dele. Então, é uma garantia para nós que nós fazemos parte dessa organização universal. Isso com certeza nos conforta, né? Saber que Jeová
tem também os anjos ajudando a cuidar da obra, né? Agora, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Rosalia? Génesis 28:15. Estas palabras de Jehová acalmaran a Jacó, que estaba aflito pela viagem, e deu confiança no caminho dele. Isso nos deixa um exemplo para estar atentos, para encorajar a nossos irmãos quando enfrentam problemas. Isso, muito bom. Irmão Denis? Gênesis 27, 41 e 42 mostra que Esaú guardou rancor de Jacó, né? O resultado no 42 mostra que ele estava até planejando se vingar, matar o seu próprio irmão. Isso nos ensina uma lição, né? O que nós alimentamos a nossa mente vai ter uma grande influência. E pensando na situação que nós estamos vivendo, nós queremos alimentar a nossa mente com coisas espirituais. É claro que queremos saber o que está acontecendo em nosso país ou nossa região, mas tomarmos cuidado para não tornarmos uma pessoa negativa, né? Queremos fazer de Jeová nossa confiança, que vai nos ajudar a continuar sendo pessoas positivas. Isso mesmo, muito bom. A irmã Rita? Gênesis 27:3, esse versículo nos ensina duas lições que podemos aplicar em família, especialmente agora que passamos mais tempo juntos em casa. Isaac foi muito educado ao fazer seu pedido para seu filho Esaú. Vemos isso na maneira como ele falou com ele, ao usar a expressão por favor, e também de como ele foi bem claro no que queria. Queríamos ser educados e manter uma boa comunicação, sendo claros e objetivos. Muito bom. Irmão William? Gênesis 28:10 é muito interessante porque mostra que Jacó realmente obedeceu ao seu pai e foi procurar uma esposa entre adoradores de Jeová. Então isso nos ensina uma lição muito importante. Num assunto tão sério como o casamento, então nós deveríamos obedecer a Jeová e as orientações dele de casar somente no Senhor. Quantas exortações nós temos com relação a isso, não é? Então, quando nós somos obedientes a Jeová em assuntos tão delicados e sensíveis como esse, o casamento, então isso garante para nós também a bênção de Jeová. Muito bom. A irmã Dagmar? Achei muito interessante, no caso de Rebeca, me mostrou o exemplo de irmãs que são dedicadas em ajudar os seus filhos, e especialmente agora nessa época que a gente vive tão difícil, mas mesmo antes, né, as irmãs com maridos opositores e agora ter que ajudar os seus filhos, como elas conseguem ajudar os seus filhos para estar na verdade? A gente sabe do trabalho delas, mas aqui Rebeca deu uma lição maravilhosa, porque ela assumiu o controle no sentido de ajudar o filho e fez algo que agradou a Jeová, porque hoje estamos vivos e a bênção dele ainda nós temos até hoje, que é a ser da descendência de Jesus. Isso mesmo, muito bom. O irmão André Benavides? Gênesis 28, o irmão William já fez uma aplicação do versículo 7, onde diz que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe. Era um filho exemplar, obediente, né? Um filho que todo mundo gostaria de ter. Nessa época em que a criançada, os adolescentes vão ficar mais em casa, é bem provável que, por não irem à escola, talvez as mães vão ter um pouquinho mais de trabalho para segurar essa turminha, né? Então, que tal ser obedientes nas questões relacionadas com a higiene? Que tal ser obediente em ajudar a mãe a cuidar das tarefas da casa? Então, um bom exemplo a ser seguido é o do filho exemplar Jacó. Muito bom, obrigado pela aplicação. Irmão Douglas? Nós já vimos hoje que Jacó era um homem muito espiritual e prezava muitas bênçãos. E nós vemos isso nos nomes que ele deu a alguns lugares que a Bíblia registra. Por exemplo, Gênesis 28, 11 e 19, diz que ele teve uma caminhada longa, o dia todo andando, depois deitou no chão, depois dormiu sobre uma pedra
E qual foi o nome que ele deu para aquele lugar? Será que foi Terra dos Duros Travesseiros? Não, foi Betel, Casa de Deus. Mais tarde, ele lutou com o anjo com uma bênção, aí ficou mancando. Qual foi o nome daquele lugar? Ele deu de Peniel, vi Deus face a face. Então, ele era um homem que não focalizava a atenção nas dificuldades, mas nas bênçãos. Muito bom, excelente. Irmão Lucas? Então, nós já vimos hoje que Jeová permitiu que Rebeca e Jacó agissem daquela forma por conta do propósito de Jeová. Mas o que mais nós podemos aprender sobre Jeová nesse relato? O capítulo 27, 9, que Rebeca fez um prato para Isaac. Também o versículo 15, que ela cobriu o seu filho com pelos lá para enganar Isaac. O que nós aprendemos de Jeová? Que Jeová ele foi razoável e paciente nessa situação. Ele permitiu que aquilo acontecesse por conta do propósito dele. Então, eu também aprendi sobre Jeová que em certas situações eu não devo ser justo demais, mas imitar Jeová sendo paciente e razoável. Muito bom. E irmão Ailton? É interessante que quando Esaú voltou com a caça, então Isaac perguntou quem é, né? Ele ficou surpreso, né? Que ele começou a tremer violentamente. Ele percebeu o que tinha acontecido, mas no versículo 33, no final, ele diz: abençoado ele certamente ficará. Então ele logo entendeu que na realidade quem tinha vindo era Jacó e ele merecia a bênção. Às vezes a gente vê certas mudanças na organização, para nós parece meio estranho, mas nós temos que ter a espiritualidade de Isaac. Quando a gente vê as evidências que Jeová está usando o escravo, então nós temos que aceitar isso como vindo do próprio Jeová. Muito bom. Apreciamos a boa preparação dos irmãos, as boas aplicações. Deu para ver que vocês estavam muito bem preparados. Muito obrigado, André, por conduzir bem essa parte. Também agradecemos aos irmãos por compartilharem conosco essas joias tão profundas. Nos encorajou muito. Agora nós vamos iniciar a parte dos estudantes. Nós teremos a leitura da Bíblia. O irmão Pedro Machado vai fazer a leitura para nós. Nós podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 27, versículos do 1 ao 23. Vamos dar atenção, irmão Pedro. Quando Isaac já era idoso e seus olhos estavam fracos demais para enxergar, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho? Ele respondeu: Estou aqui. E Isaac disse: Já estou velho, não sei o dia da minha morte, portanto, por favor, pegue agora suas armas, sua aljava e seu arco e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois faça um prato saboroso, como eu gosto, e traga-o para mim. Então eu comerei e assim eu abençoarei você antes de morrer. Rebeca, no entanto, estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Quando Esaú saiu para o campo à procura da caça para trazer, Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir seu pai dizer a Esaú, seu irmão: Traga-me uma caça e faça para mim um prato saboroso. Então eu comerei e assim eu abençoarei você perante Jeová antes da minha morte. Agora, meu filho, escute bem e faça o que eu lhe digo. Vá, por favor, ao rebanho e traga-me de lá 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare com eles um prato saboroso para seu pai, como ele gosta. Então leve-o para seu pai comer, a fim de que ele abençoe você antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo e a minha pele é lisa. E se meu pai me apalpar? Então certamente parecerá que estou zombando dele, e eu trarei sobre mim uma maldição em vez de uma bênção. Sua mãe lhe respondeu: Venha sobre mim a maldição proferida contra você, meu filho. Apenas faça o que eu digo e vá, traga-os para mim. Portanto, ele foi apanhá-los e os levou à sua mãe. E sua mãe preparou um prato saboroso, como seu pai gostava. Depois, Rebeca pegou roupas de Esaú, seu filho mais velho, as melhores que ela tinha na casa, e vestiu com elas Jacó, seu filho mais novo.
Ela também lhe cobriu as mãos e a parte sem pelos do pescoço com as peles dos cabritos, e entregou a Jacó, seu filho, o prato saboroso e o pão que tinha preparado. Então ele entrou onde estava seu pai e disse: Pai? E Isaque disse: Estou aqui. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu primogênito. Fiz exatamente como o Senhor me falou. Por favor, sente-se e coma da minha caça para que o Senhor me abençoe. Nisto, Isaque disse a seu filho: Como você achou tão rápido, meu filho? Ele respondeu: É que Jeová, seu Deus, a trouxe a mim. Isaque disse então a Jacó: Aproxime-se, por favor, para que eu apalpe, meu filho, para saber se você realmente é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou então de Isaque, seu pai, que o apalpou e depois disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o reconheceu porque as mãos deles estavam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão. Assim, ele o abençoou. Muito obrigado, Pedro, por sua excelente leitura. Nós notamos que o segredo de uma leitura é o treino, né? Nós devemos treinar bem, aí conseguimos dar as pausas necessárias, a modulação, para que a leitura ela tenha sentido e ela tenha emoção também, não é? E você fez isso na sua leitura, nós conseguimos ver, Pedro. A lição 2 da nossa brochura Melhore, ela tem pelo tema Fale de Coração. E conforme nos diz a nossa brochura, parece que se nós queremos realmente falar com o coração, o segredo é treinar. Devemos treinar bem as nossas leituras e até numa leitura a gente pode tocar o coração de outros se nós estivermos bem preparados. E foi isso que você fez, Pedro. Nós gostamos muito da sua leitura. Parabéns. Agora nós vamos para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Nós vamos assistir um vídeo e depois nós podemos comentar alguns pontos interessantes sobre esse vídeo. Então, como mostramos que damos valor ao sacrifício de Jesus? Acho que agradecendo a Deus. Isso é importante mesmo. E Jesus nos ensinou outra coisa. Na verdade, ele deixou claro o que precisamos fazer para ganhar a vida eterna. Está aqui no texto de João 17:3. Olha o que Jesus disse em oração. Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. O que temos que fazer se quisermos ter vida eterna, de acordo com esse texto? Conhecer a Deus? Isso, e aprender sobre o Filho dele, Jesus. Uma ótima maneira de fazer isso é indo nas reuniões das Testemunhas de Jeová. Você já foi lá alguma vez? Não, nunca. Esse vídeo vai te dar uma ideia sobre como são essas reuniões. No mundo inteiro, pessoas se reúnem toda semana em locais de adoração chamados Salões do Reino. Já se perguntou o que acontece em um salão do reino das Testemunhas de Jeová? Toda semana, as Testemunhas de Jeová fazem ali palestras e programas de estudo da Bíblia. A primeira vez que eu assisti uma reunião, eu me senti muito feliz. O ambiente era tão bom como eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. As pessoas no Salão do Reino são amáveis, se comportam muito bem e se preocupam mesmo umas com as outras. As reuniões são abertas ao público. Não se cobram entradas e não se fazem coletas. Todos da família são convidados para vir e aprender juntos. As reuniões começam e terminam com cântico e oração. Em uma dessas reuniões, normalmente aos fins de semana, há um discurso bíblico de 30 minutos direcionado ao público em geral. Depois, há uma consideração de perguntas e respostas baseada na edição de estudo da revista A Sentinela.
A participação é sempre voluntária. Uma das reuniões feitas durante a semana é dedicada ao estudo bíblico e também dá treinamento de como falar em público. Todas as pessoas estão convidadas para assistir às nossas reuniões cristãs, mesmo as que não são testemunhas de Jeová. Em todos os salões do reino, você vai encontrar o mesmo programa de instrução da Bíblia. Educação bíblica, boa associação e oportunidade de louvar a Deus é o que oferecem as reuniões cristãs das Testemunhas de Jeová. Para encontrar um salão do reino perto de você, visite a seção Quem Somos e utilize o sistema de busca de reuniões. Sério que vocês não pedem dinheiro lá? Parece muito diferente das igrejas que eu já fui. Onde fica? Aqui está o endereço e o horário. Você gostaria de ir na próxima reunião? Muito bem, irmãos. Então nós podemos comentar alguns pontos interessantes desse vídeo, né? Conseguiu notar ali como o publicador mostrou que estava prestando atenção ao que o morador falou? Irmão Ezequiel. Eu percebi que logo depois que ele fazia as perguntas para o morador, ele ficava olhando para o morador, ouvindo a resposta dele, e teve até condições em uma das perguntas, além de elogiar o que o morador havia respondido, acrescentar algo à resposta que o morador deu, indicando que ele estava assim bem preparado em prestar atenção ao que o morador dizia. Muito bom, Ezequiel. A outra pergunta é como o publicador se saiu bem em usar as ferramentas do kit de ensino. A irmã Letícia, por favor. O irmão encaixou a resposta do morador que para conhecer a Deus precisamos estar nas reuniões. Aí ele aproveitou, mostrou o vídeo que explica como as reuniões funcionam e despertou interesse no morador, que disse, é sério que vocês não pedem dinheiro? Então, a preparação desse irmão ajudou muito. É verdade, Letícia. Irmão William, por favor. Também usou de maneira muito apropriada um convite para as reuniões, que é parte do nosso kit também, né? Só que hoje estamos um tanto limitados quanto a usar qualquer uma dessas ferramentas, assim, de casa em casa. Mas ainda assim, mesmo em videoconferência, fazendo um estudo bíblico ou uma revisita através de um meio eletrônico, ainda assim podemos tanto mostrar o vídeo como mostrar a importância das reuniões, né? Que é importante aprender sobre Jeová ainda mais, embora não seja possível no campo hoje. É verdade, né? Muito bom, irmãos. Obrigado pelos seus excelentes comentários. Então, dando sequência, agora nós teremos a segunda revisita. Nós vamos ver uma sugestão de conversa sobre a Bíblia. A irmã Débora e a irmã Rita vão fazer essa apresentação para nós. E note que interessante como essas irmãs adaptam a essa revisita para a nossa realidade atual. Elas vão dar o testemunho por telefone. Vamos dar atenção. Bem, já fiz minha oração e, olhando minhas anotações, eu tenho uma revisita com a dona Rita. Ainda bem que eu consegui seu contato na lista telefônica e registrei aqui no meu celular. Vou ligar. Estou preparada e que Jeová me ajude. Está chamando, vou colocar no Viva Voz. Alô, quem fala? É a Débora. É a dona Rita? Oi, Débora. Sim, é ela mesma. Que bom ouvir sua voz. Eu estou ligando para saber se está tudo bem com a senhora, em vista da situação no momento por causa da pandemia. Ficou feliz que você conseguiu meu contato. Estava precisando mesmo conversar e confesso que não está sendo fácil. Compreendo, não está sendo fácil para todos nós, mas saiba que eu me importo com a senhora e, como prometi, quero responder aquela pergunta que deixei na última vez que conversamos, que é como podemos mostrar gratidão pelo sacrifício de Jesus. O que acha? Ah, sim, agora eu estou lembrando. Acho que, no momento, precisamos muito se apegar com Deus.
É mesmo, mas além disso, Jesus nos ensinou outra coisa que precisamos fazer para termos a vida eterna. Eu estou com a minha Bíblia aberta no texto de João 17:3. Note o que Jesus disse em oração. Eu vou ler para nós. Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Percebeu? Para termos a vida eterna, o que temos que fazer? É conhecer a Deus. Isso, e aprender também sobre seu Filho Jesus. Mas como podemos fazer isso? É lendo a Bíblia. Sim, e quanto mais estudamos a Bíblia, mais aprendemos sobre Deus e seu Filho Jesus. Eu tenho um livro que vai te ajudar a conhecer melhor a Deus e a aumentar o seu amor por Ele. Se desejar, eu posso enviar o link desse livro para considerarmos juntas. A senhora tem um WhatsApp ou e-mail? Eu tenho um WhatsApp, é 98... Anotou? Sim, já anotei, obrigada. E quando a situação melhorar, gostaria muito que a senhora fosse a uma de nossas reuniões, que é outra maneira de aprendermos sobre Deus e mostrarmos gratidão pelo sacrifício de Jesus. Na próxima vez que eu ligar, nós poderemos conversar sobre o que acontece em nossas reuniões. Muito obrigado, Débora e a irmã Rita também, pela apresentação que fizeram. Muito útil para nós, né? Essa segunda revisita por telefone, essa apresentação vai nos ajudar muito. Depois, se quiserem dar uma olhadinha, o nosso Ministério do Reino de outubro de 2009 também dá excelentes sugestões para que nós possamos dar testemunho por telefone. O ponto que a irmã Débora estava considerando aqui é o ponto 6 da brochura Melhore. Explique por que você lê o texto. E parece que nessa época é mais importante fazermos isso, né? No testemunho por telefone, a gente precisa mostrar a praticidade do versículo bíblico, destacar bem os pontos principais, porque talvez a pessoa nem vai estar com a Bíblia em mãos, né? E é necessário que a gente seja simples, use poucas palavras, né? E é isso que o ponto 6 aqui nos diz. Então, nós podemos aplicar isso nas nossas palestras, né? Quando formos dar testemunho por telefone, sermos objetivos, explicar o porquê que nós estamos lendo o texto e assim por diante, assim como a irmã Débora e Rita fizeram. Muito obrigado, queridas irmãs, pela parte. Agora, dando sequência, nós teremos o estudo bíblico, será utilizando a brochura Vontade de Jeová, a lição 17. A irmã Carla Silva, também com a irmã Cidinha, vão fazer essa apresentação para nós. E note que interessante, as irmãs vão demonstrar como nós podemos dirigir os nossos estudos por videoconferência. Vamos dar atenção. Cidinha, antes de finalizarmos o nosso estudo, então, como de costume, eu gostaria de brevemente ver contigo a lição 17 da brochura Vontade de Jeová. Você está com ela aí? Ah, estou sim, Carla. Ah, então, muito bom. Então, essa lição tem o título Como os superintendentes de circuito nos ajudam. Você pode ler os 3 parágrafos, por favor? Sim, os 3, né? Vou ler. Obrigada pela leitura. E a pergunta, por que os superintendentes de circuito visitam as congregações? Pelo que eu entendi aqui, eles imitam os exemplos de Paulo e Barnabé e também se preocupam com os irmãos. E fazem isso, pelo que eu entendi aqui, viajando centenas de quilômetros para encorajar outros. É exatamente isso mesmo, Cidinha. E você viu ali quantas congregações que eles visitam e de quanto em quanto tempo? Aqui diz que eles visitam 20 congregações, bastante, né, Carla? E aqui diz também que isso é feito 2 vezes por ano? É, isso mesmo. Então, esses irmãos, eles têm muito trabalho. Você até lembra que a gente teve essa visita? Foi no mês passado. Eu me lembro, sim. Tinha tanta gente lá no salão, né, conversando com ele.
Mas no final da reunião, eles vieram até me cumprimentar, e eu gostei, me senti até importante, e conversaram até um bom tempo comigo. Ah, é verdade, Cidinha. Esses irmãos, eles são muito amorosos, gostam de conversar e conhecer os irmãos, né? Agora, vamos ver a outra pergunta, mas antes eu gostaria que você lesse o texto de Hebreus, capítulo 13, o versículo 7. Por favor, pode ler? Sim, vou ler. 13, 7, né? Diz assim: lembre-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra de Deus, e ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Isso mesmo. Então, a última pergunta. Como você pode se beneficiar da visita deles? E você pode usar esse texto para responder também. Bom, eu posso me beneficiar conversando com eles, né? E também, como diz o texto aqui que eu li, temos que imitar a fé deles, é isso? Exatamente, você entendeu bem o ponto. E aqui na brochura, ela vem trazendo algumas gravuras baseadas nesse assunto dos superintendentes, né? O que você vê nelas? Aqui na primeira gravura, parece que é em Malawi, né? E esse casal, ele está indo para a congregação, é isso? Isso mesmo. E agora, aqui na segunda, parece que eles estão indo de bicicleta e com uma mala, mas eles não têm carro lá, Carla? É que em algumas regiões, Cidinha, é difícil chegar de carro, então é melhor de bicicleta mesmo. E também, aqui parece que eles estão reunidos, né? E com uns irmãos aqui, que devem ser anciãos na congregação. Isso mesmo, exatamente. E eu achei interessante, tem um quadro ali, Aprenda Mais. Você viu que sugestão que ele dá ali? Deixa eu ver. Então, aqui diz que poderíamos anotar a data da próxima visita para não perder. E aqui fala também que ele pode participar do seu estudo. Interessante. É isso mesmo. E o que você acha, Cidinha, da próxima vez que eles vierem, a gente marcar da gente estudar junto? Quem sabe dessa vez podia ser ao vivo? Puxa, ia ser legal, Carla. Eu ia gostar, viu? Eu acho que eu vou ficar bem animada. E eu espero, então, que vocês venham mesmo na próxima vez. E vou prometer desde já, hein? Vou fazer um cafezinho bem gostoso pra gente. Então, legal. Vamos marcar sim. Agora a gente finalizou. Vamos fazer uma oração? Sim. Nós também agradecemos as nossas irmãs pela excelente apresentação. A Carlinha fez igual tinha treinado em casa, saiu muito bem. E é muito bom nós vermos esse modelo, né, de como nós podemos dirigir os nossos estudos a partir de agora. E eu achei interessante que o ponto em questão aqui, o ponto 11 da brochura Melhore, fale de modo animado. Eu acho que isso é bem oportuno agora, né? Talvez os nossos estudantes podem estar um pouco aflitos, né? E nós podemos ser uma fonte de ânimo para eles, né? E como fazer isso por vídeo, né? Eu achei que é muito interessante a dica que dá ali na nossa brochura, de quando a gente estiver conversando com a pessoa, fazer gestos, ser natural, né? E ser animado. Aí, quem sabe, a gente pode transmitir um pouco de ânimo para os nossos estudantes também quando nós dirigimos os nossos estudos, né? E a Carla fez isso também na sua apresentação. Muito obrigado por cumprir com a sua designação. Agora nós vamos para a sessão Nossa Vida Cristã. Então, vamos entoar um cântico de louvor a Jeová, se sua condição permite. Nós vamos cantar o cântico de número 34. O cântico 34, ele tem o tema Andarei em Integridade. Ele se baseia no Salmo 26. Todos nós podemos acompanhar a melodia juntos.
Nos tempos em que nós vivemos, nada melhor do que sermos animados e encorajados. Então você vai gostar muito das nossas necessidades locais de hoje. O tema é: continuem a encorajar uns aos outros. Vamos dar atenção ao irmão Ailton Pereira. Já aconteceu alguma vez de você estar meio para baixo, meio desanimado, e depois você ouve alguém falar uma coisa que te levantou, te animou? Então, se isso aconteceu com você, você sabe muito bem a importância de encorajar. Todos nós precisamos de encorajamento, especialmente nessa época, né? Restrições, né? Não só por parte das autoridades, né, do governo, médicas, mas também por parte do próprio escravo fiel. A organização de Jeová quer o nosso bem, então restringe a gente para ficar em casa, como se diz. Mas acontece que o diabo pode querer se aproveitar dessa situação. E ele sabe que, às vezes, essas situações podem afetar o emocional de alguém, pode deixar a pessoa desanimada. Então, nós precisamos lutar contra ele por nos encorajar uns aos outros. De onde vem o maior encorajamento? Certamente é de Jeová. Vamos ler isso na Bíblia? Convido os irmãos a acompanharem o Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. A nota diz: os que estão desanimados. Então, apesar da gente estar meio que isolado, né? Na sua casa, no seu apartamento, mas nós não estamos sozinhos. Jeová está conosco para nos encorajar. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Jeová e Jesus trabalharam por eras, eões, como se diz, né? Juntos. Mas será que quando Jesus estava na terra, Jeová não achou necessário encorajá-lo? Não, certamente que Jeová estava sempre pronto a encorajar Jesus. Lembra que por 2 ocasiões, Jeová falou direto dos céus: este é meu filho amado, a quem eu aprovo? Mateus 7,37, quando ele estava iniciando o seu ministério sagrado, e Mateus 17,5, quando estava próximo do final do seu ministério. Qual era o objetivo de Jeová? É como se ele estivesse falando para Jesus Cristo: meu filho, fique tranquilo, você está se saindo muito bem, você tem o meu apoio. Então, irmãos, nós também podemos sentir esse encorajamento da parte de Jeová. Jeová tem um sentimento terno para com todos os seus servos. Ele realmente nos ama e ele está conosco. Embora invisível, para nós ele está muito real. É interessante que Jeová encorajou Jesus também de uma outra forma. Querem acompanhar a leitura aqui em Lucas 22? Imagine a situação. Jesus estava nos últimos momentos da sua vida na terra, orando fervorosamente ao seu Pai. Então, o que aconteceu? Veja o que diz Lucas 22, versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Pode imaginar a cena? Se você ver essa foto, lá atrás estão os apóstolos dormindo. Jesus Cristo estava sem um apoio físico de alguém. Certamente ele sentia a mão de Jeová, o encorajamento de Jeová, mas Jeová achou que era bom aparecer alguém visível para Jesus. Provavelmente um anjo com quem Jesus tinha alguma amizade.
lá nos céus, uma amizade mais achegada. Como isso foi animador para Jesus Cristo. Ele deve ter falado palavras de ânimo, de encorajamento, que certamente nortearam também Jesus na sua fidelidade e integridade. Certamente aquilo fez uma diferença em Jesus. Então, muitas vezes, Jeová pode fazer assim também conosco, né? Manda alguém, um anjo, ou uma anja, vamos dizer assim, uma pessoa, né? Um irmão, uma irmã, para nos falar palavras de encorajamento. Então, Jeová sabe que a gente está enfrentando uma situação difícil, por isso ele também quer nos encorajar. Uma das melhores maneiras também de Jeová nos encorajar está aqui em Hebreus capítulo 10. Vamos ler? Hebreus capítulo 10. Conhecemos essa passagem bíblica como sendo uma ordem estrita de Jeová. Hebreus 10, 24 e 25. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Analise esse texto. Aqui no começo fala, pensemos uns nos outros. A nota diz, preocupemo-nos uns com os outros, estejamos atentos uns aos outros. Olha que coisa interessante. Jeová quer que nós pensemos, nos preocupemos, estejamos atentos um ao outro. Nós somos uma família, não é verdade? Então, lembra quando a gente estava indo nas reuniões, cumprimentando, abraçando as irmãs, se beijando, como é costume na nossa região? Então, é tão bom isso, né? Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que agora não é possível esse contato físico, né? Mas essa ordem não é eliminada por conta disso. Aqui falou que a gente deve continuar pensando nos irmãos. É por isso que nós vemos os irmãos fazendo empenho, para se reunirem por teleconferência. E nós temos recebido relatórios de vários lugares de irmãos no país fazendo isso com bom êxito. Recebemos uma ligação hoje telefônica aqui em Betel, que irmãos da Bahia, interior da Bahia, com a internet às vezes não muito fácil, mas se comunicaram, fizeram a reunião. Irmãos idosos também, que às vezes têm uma dificuldadezinha com eletrônicos, mas foram ajudados, reagiram bem, estão amando esses arranjos. Parabéns, queridos irmãos. É uma maneira de obedecer à lei de Jeová, de se reunir, de encorajar um ao outro, e ao mesmo tempo acatar essa orientação do escravo fiel e prudente. Coloque-se na situação de Harold King. Lembra dele? Saiu até um vídeo, com o tema Ele se manteve fiel na prisão. Então, ele compôs vários cânticos enquanto estava na prisão para manter a mente ativa, certamente lembrando das reuniões. Mas a celebração, ele disse que nunca passou em branco. Todos os 5 anos que ele teve lá, ele fez a celebração. Como é que ele fazia? Ele olhava pela janela, via a lua cheia, fazia o cálculo mais aproximado da data da celebração para estar unido com os irmãos do mundo inteiro. E aí, ele diz que os guardas forneciam lá latas de alimento de passas, e com isso ele conseguia fazer o vinho. E o arroz, que não era fermentado, servia de pão. Então, ele achava que estava unido com os irmãos do mundo inteiro. Então, certamente, se ele estivesse no nosso meio, imagine quanto proveito ele tiraria dos videoclipes, Imagine, irmão Harold King na prisão acessando o nosso site JW. Que riqueza ele teria, Então, nós temos isso. É verdade, você está preso aí na sua casa, mas você pode acessar, tem uma infinidade de vídeos, de matérias, de relatórios que nós podemos tirar proveito. Agora, outra coisa que pode nos dar muito encorajamento está aqui em João 15, 11. Vamos ler? João 15, 11. Jesus Cristo falando com seus discípulos.
Eu lhes disse essas coisas para que vocês sintam a mesma alegria que eu, e a sua alegria se torne plena. Então Jesus falava para os seus discípulos sobre a verdade, porque isso dava alegria para ele, mas também dava alegria para seus discípulos. Realmente, trazendo isso para a pregação, irmãos, a pregação nos encoraja. Não é verdade? Quantas vezes a gente ouviu irmãos falarem que ia desanimado para o campo, mas voltava animado. Isso acontece ainda, mesmo por meios eletrônicos, como a gente viu nessa reunião, né? Revisita por meios eletrônicos, estudos bíblicos. Então, irmãos, queremos manter uma atitude positiva. Lembrar, irmãos, que a pregação é uma ordem. E nós fomos comissionados, designados por Jeová e Jesus para realizar essa pregação. Imagine, a pregação está chegando ao clímax. Quanta gente está aprendendo a verdade. E essas coisas acontecendo é mais um motivo para a gente dar um testemunho para eles. Não é verdade? Já dá uma introdução na nossa conversa, né? E aí, você acha que isso é um castigo de Deus e tal? De repente você pode entrar num assunto para falar a respeito de Jeová. De fato, somos colaboradores de Jeová na obra de pregação. Agora, lembra do Harold King novamente? Lembra da experiência dele? Como é que ele podia pregar? Ele sabia que a pregação era vital para ele manter a espiritualidade. Então ele dava testemunho nas portas imaginárias. Né? Ele ia num canto da cela, batia, ninguém atendeu. Foi no outro canto, ninguém atendeu. Foi no outro canto, senhora Carter mostrou interesse. Aí ele começou a fazer revisitas para a senhora Carter. Ele foi desenvolvendo temas do livro Seja Deus Verdadeiro. Agora, curioso, ele diz na experiência, fazia tudo isso em voz alta, para que o som dessas palavras as gravasse ainda mais na minha mente e coração. É verdade que os carcereiros pensavam que eu estava ficando doido, ele diz, né? Mas eles também estavam recebendo testemunho. Olha que coisa maravilhosa! Então, irmãos, nós temos esse grande privilégio de participar na pregação das boas novas. O fim está próximo. Tudo está mostrando que o fim está bem perto. Então, queremos aproveitar o tempo que resta para fazer a vontade de Jeová ainda mais plenamente. Veja aqui o Salmo 27, que palavras consoladoras para nós. Salmo 27, vamos ler primeiro o versículo 1. Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem terei pavor? De fato, né, irmãos? Jeová é que nos dá forças. Veja agora o versículo 5. Pois no dia da calamidade, Ele me protegerá no seu abrigo. Ele me esconderá no seu lugar secreto, a sua tenda. Ele me porá no alto sobre uma rocha. Não se sente assim amparado por Jeová como estando na tenda dele? E por fim, o versículo 14. Espere em Jeová, seja corajoso e forte de coração. Sim, espere em Jeová. É verdade, irmãos, nós somos fortes, nem sempre fisicamente, mas aqui falou que a nossa força é no coração, nossa devoção a Jeová. É isso que nós queremos passar uns para os outros, nos encorajando espiritualmente. Dessa forma estaremos obedecendo a Jeová e nos alegrando em sermos a família dele. Muito obrigado, irmão Ailton, pela forma animada que nos encorajou. Nós podemos continuar encorajando os nossos irmãos nessa época tão difícil que vivemos, né? Não podemos perder essa oportunidade que temos. Agora nós teremos o nosso estudo bíblico de congregação. O irmão Douglas vai conduzir, com a ajuda da leitura com o irmão Lucas Lopes, o livro Jesus, o Caminho, capítulo 109, Jesus condena opositores religiosos. Vamos dar atenção. Então, na última semana, nós
estudamos que Jesus, no dia 11 de Nisan, já estava lá no templo, nos seus últimos dias de vida, mas ele aproveitou para falar sobre o seu pai. E os líderes religiosos fizeram algumas perguntas bem capciosas e Jesus deu um exemplo exímio, né, de como podemos lidar com esse tipo de oposição, por exemplo, no ministério. Hoje nós vamos continuar falando de eventos desse dia, quando Jesus, ali no templo, condena opositores religiosos. Duas questões, né, que nós vamos analisar nesse estudo. O Cristo é filho de quem? Essa foi uma pergunta que Jesus levantou para fazer aqueles líderes pensarem, né? E também nós vamos ver que Jesus expõe opositores hipócritas. Então nós vamos ver como Jesus fez isso de uma forma que nos ensina muito, né? E nós podemos tirar lições práticas do que Jesus ensinou nessa ocasião. O irmão Lucas é o nosso leitor, então vamos iniciar com a leitura, por favor, Lucas. Opositores religiosos falham em desacreditar Jesus ou pegá-lo em suas palavras para entregá-lo aos romanos. É 11 de Nisan e Jesus ainda está no templo. Agora ele inverte a situação e revela sua verdadeira identidade. Tomando a iniciativa, pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Todos sabem que o Cristo, ou Messias, é da linhagem de Davi, e é isso que respondem. Jesus pergunta: como é então que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor, dizendo: Jeová disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Então, se Davi o chama de Senhor, como é que ele é seu filho? Os fariseus não dizem nada, pois esperam que um descendente de Davi os livre do domínio romano. Mas, ao citar as palavras de Davi no Salmo 110, 1 e 2, Jesus demonstra que o Messias é mais do que um governante humano. Ele é o Senhor de Davi, e depois de se sentar à direita de Deus, ele governará. A resposta de Jesus silencia seus opositores. Os discípulos e muitos outros estão ouvindo. Agora Jesus se dirige a eles, alertando-os contra os escribas e os fariseus. Aqueles homens se sentaram no lugar de Moisés para ensinar a lei de Deus. Jesus instrui seus ouvintes: façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não hajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Então Jesus cita exemplos da hipocrisia deles. Eles ampliam as caixinhas com textos que usam como proteção. Alguns judeus usam na testa ou no braço caixinhas com algumas passagens da lei. Os fariseus usam caixas maiores para dar a impressão de que têm muito zelo pela lei. Além disso, eles alongam as franjas das suas roupas. Os israelitas deviam fazer franjas nas suas roupas, mas os fariseus se certificam de que as suas franjas sejam bem longas. Eles fazem tudo isso para serem vistos pelos homens. Até mesmo os discípulos de Jesus podem ser influenciados pelo desejo de ter destaque. Por isso, ele os aconselha: não sejam chamados Rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu Pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Então, como os discípulos devem agir e encarar a si mesmos? Jesus lhes diz: o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. A seguir, Jesus declara uma série de calamidades contra os escribas e os fariseus hipócritas. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar.
Jesus condena a falta de valores espirituais dos fariseus, e isso fica claro no ponto de vista distorcido que eles têm. Por exemplo, dizem: se alguém jurar pelo templo, isso não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, ele está sob obrigação. Isso mostra que são espiritualmente cegos, pois para eles o ouro do templo é mais importante do que o aspecto espiritual do local de adoração de Jeová. E eles desconsideram as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus chama esses fariseus de guias cegos que coam o mosquito, mas engolem o camelo. Eles coam o vinho para não engolir um mosquito, porque esse inseto é cerimonialmente impuro, mas desconsideram questões mais importantes da lei, e isso é como engolir um camelo, que também é um animal cerimonialmente impuro, só que muito maior. Muito obrigado, Lucas, pela ótima leitura. Então, a primeira pergunta: por que os fariseus ficam em silêncio quando Jesus lhe pergunta sobre o que Davi disse no Salmo 110? Irmão Jesus? É claro que eles nunca tinham pensado nessa expressão de que Davi pudesse ter seu descendente como maior do que ele, né? E as expectativas deles estavam muito longe disso. Eles esperavam que um descendente de Davi livrasse eles do jugo romano, né? Da escravidão a Roma, né? Então, o que Jesus estava levantando era uma coisa que incomodava muito eles. Então, eles simplesmente ficaram calados porque não sabiam muito bem como responder. É verdade. Obrigado. Homens que se colocavam no lugar de Moisés, né? Achavam que tinham o mesmo nível de autoridade. Irmã Débora, por favor. Eu achei interessante a maneira como Jesus ele usou a Bíblia ali para calar aqueles fariseus, né? Então, um bom exemplo para nós de fazermos o bom uso do nosso estudo da Bíblia, fazermos pesquisa, né? Para podermos, assim, tomar boas decisões, saber como lidar com várias situações, né? Ainda mais nesse momento crítico que estamos enfrentando. Obrigado. Irmão William? E ao citar o Salmo 110, então Jesus foi muito claro em mostrar que realmente sentar ao lado, à direita de Jeová envolveria muito mais do que livrar uma nação de um jugo romano como eles esperavam, né? Haveria uma libertação total, seria muito bem usado por Jeová Deus. Então eles não tinham argumento para continuar tentando contrariar Jesus ou argumentar com ele, porque na realidade era alguém muito maior do que eles podiam imaginar. Exato. Obrigado. A segunda pergunta: por que os fariseus ampliam as caixinhas com textos e alongam as franjas das suas roupas? O irmão Denison, por favor. Então eles usavam essas caixas para dar a impressão que tinham muito zelo, né? Até os israelitas eles deviam fazer essas franjas, só que os fariseus eles certificavam que as franjas deles forem bem maiores. Mas, na verdade, a motivação deles não era correta, né? Porque eles faziam isso para serem vistos pelos homens. Obrigado. Podemos até colocar a figura aí do capítulo 109, né? E alguém gostaria de comentar mais algum detalhe? Irmã Cidinha? Então, essa gravura retrata muito bem a hipocrisia deles e também como eles eram muito exibidos. Eles gostavam mesmo de se aparecer, de serem superiores aos outros. Tudo aquilo era correto, a franja, a caixinha, tudo. Só que eles tinham que ser diferentes. Eles queriam sempre serem superiores aos outros. Olha o tamanho da franja aí, né? Irmã Rosalia? Parece que ese costume comenzó cuando algunos interpretaban literalmente a orden que Deus tiña dado a los israelitas en Éxodo 13:9 y Deuteronomio 6:8, cuando la festividad de dos panes sin fermento, Jehová falou que tiñan que lembrar
que Jeová los tinha sacado do Egipto, lembrar como se tuviesen uma señal em sua testa, mas eles usaram de maneira literal e errada esse conceito. É verdade. Então a franja tinha lei, né? Mas eles exageravam. E as caixinhas, eles fizeram uma interpretação incorreta, né? E ainda colocavam dessa maneira. Que conselho Jesus dá a seus discípulos? Pensando naquele mau exemplo que eles estavam vendo, né? Que conselho Jesus deu? Irmão Ailton. Então, Jesus sabia que seus discípulos também poderiam ser influenciados por esse desejo de destaque, né, de ter maior honra do que outros. Então ele falou: olha, vocês não tenham líderes entre vocês, né? Não sejam chamados rabi e tal, mas um só é o líder de vocês, é Cristo Jesus. E disse ainda mais: o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Então, é muito importante para nós, na organização, meditarmos nisso, né? O privilégio que alguém tem não faz dele alguém superior de forma alguma. Ao contrário, quanto mais privilégio a pessoa tem, ela é mais escrava, ela é mais servil em favor de outros, ao invés de ser servido. Esse é o tom que Jesus queria dar para os seus discípulos, né? Exato. Lá atrás o irmão André, por favor. E sobre esse ponto da humildade, será que Jesus ter sido humilde, isso beneficiou ele? Quando ele disse que quem se humilhar seria enaltecido? Na verdade, isso aconteceu com ele. Depois, Paulo disse lá aos Filipenses que Jeová enalteceu Jesus a uma posição superior e deu a ele bondosamente o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, Jesus podia, sim, dizer que ser humilde traria benefício para eles. Ele demonstrou isso. Isso ficou evidente, até mesmo a própria designação de Jesus mostrou humildade da parte dele, envolveu ele mudar de forma, por assim dizer, de um Deus e vir ao planeta Terra. Foi uma mudança muito grande, isso mostra a humildade dele. Então, ensina para nós que às vezes não estamos dentro das circunstâncias que gostaríamos, como tem acontecido, né? Mas já mostra humildade da nossa parte, acatar essas mudanças, estar de acordo com elas, isso vai trazer benefício para nós também. Muito bom. Irmão Ezequiel? E Jesus Cristo deu esse conselho ali para os discípulos, porque ele sabia que isso poderia ser uma má influência para eles, né? Esse desejo de ter destaque, orgulhosos, ser diferentes, né? E nós também podemos tirar uma lição para nós disso hoje, né? Hoje também nós temos que tomar cuidado, porque no mundo, a maioria das pessoas acha isso, que é importante ser diferente, ter destaque, status. Então, se nós não tomarmos cuidado, podemos ser influenciados de maneira negativa também. Mas nós queremos ser diferentes, sermos humildes, obedientes a Jeová, submissos, estar sempre prontos a acatar as orientações que nos são transmitidas, né? E então, fazendo isso, nós vamos ser bem-sucedidos, imitando assim os discípulos de Jesus que acataram aquele conselho que Jesus deu. Obrigado. Muito bom. Irmão William? E ainda pegando uma carona nesses comentários abordando essa aplicação, né? Então, aqui o mesmo parágrafo diz que até mesmo os discípulos de Jesus podem ser influenciados pelo desejo de destaque, não é? Então, por isso que Jesus atacou o ponto rapidamente quando ele observou a ação errada daquelas pessoas. E hoje, até mesmo de maneira inadvertida, nós podemos quase que tentar chamar a atenção para nós mesmos. Por exemplo, um comentário para exibir conhecimento ou exibir realizações pessoais pode fazer com que outros até fiquem tristes e chateados, né? Por exemplo, talvez a pessoa não tenha tido a chance de preparar uma reunião ou um comentário apropriadamente. Então, quando nós passamos por alto esse conselho de Jesus, né, e queremos exibir conhecimento ou realizações pessoais, isso pode inibir outros. Isso entristeceria muito a pessoa de Jeová Deus também. É verdade, bom ponto, né? E o que Jesus faz a seguir? Ele declara algumas
alguns ais, né, em forma de julgamento para aqueles líderes religiosos, e o que nós podemos aprender deles? Talvez foram várias declarações de Jesus, alguém poderia citar alguma delas e o que elas nos ensinam, né? Irmão André? Então, Jesus aqui, de maneira bem clara, expõe aquelas más qualidades e especialmente a falta de valores espirituais que aqueles líderes religiosos demonstravam ou tinham. Por exemplo, ele chamou-os de hipócritas. E é verdade, porque nessa mesma ocasião ele até falou que eles poderiam até fazer o que eles diziam, mas não fazer o que eles faziam. Isso é assim que age um hipócrita, né? Ele diz uma coisa, mas faz outra. É uma lição para nós também, né? Nós temos o privilégio de sermos conhecidos e reconhecidos como testemunhas de Jeová. Levamos o nome do verdadeiro Deus como discípulos, verdadeiros discípulos de Jesus. Não queremos de maneira alguma ser hipócritas ou pregarmos algo, falarmos algo, uma coisa e agirmos de maneira diferente. Então, é um alerta para cada um de nós o que ele disse àqueles líderes religiosos falsos. Muito bom. A irmã Dagmar? E também no caso de Jesus, já que ele expôs a hipocrisia dos fariseus, ele também deu assim, um toque assim, bem humorístico, pode-se dizer, de humor, porque falar que eles coavam mosquito, mas engoliam camelo, então uma hipérbole bem grande para eles entenderem isso. E lógico, né, se eles coavam o vinho para tomar, porque caía uma mosca, imagine agora coar um vinho, tomar, mas deixar passar um camelo. Então, a gente nota que isso que acontece, às vezes coisas muito pequenas, a pessoa mesquinharia, a pessoa bate na tecla, como a gente vê hoje os líderes religiosos. Mas as coisas mais importantes que eles têm que falar para os seus adeptos, para ajudar, eles não ajudam. Então, está muito claro, e hoje é uma distância muito grande, é um abismo muito grande entre a verdade e a mentira. Mas Jesus deixou claro isso. Então, algo que a gente pode ver é que o estudo da Bíblia fortalece a nossa fé para aumentar a nossa espiritualidade para com Jeová e Jesus. Ver que aquela hipocrisia não pode existir em nós hoje em dia. Muito bom. Nós podemos ler alguns desses versículos aqui, aí os irmãos podem ficar à vontade em citar algumas aplicações, né? Vamos ler Mateus 23. Primeiramente, quem poderia ler dos versículos 1 ao 5? Mateus 23, do 1 ao 5. Quem poderia contribuir com a leitura? Irmão Denison, por favor. Jesus disse então às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus se sentaram no lugar de Moisés. Portanto, façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não ajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, pois ampliam as caixinhas com textos que usam como proteção e alongam as franjas das suas roupas. Algum comentário desses versículos, além do que já consideramos, ou alguma aplicação? A irmã Rosalia? A tradição judaica dizia que estudar a Bíblia era mais importante que agir em harmonia com ela. Nós nos desejamos ser como eles, queremos estudar a Bíblia com interesse, mas também desejamos aplicá-la em nossa vida. Excelente. Muito bom. O irmão Ricardo? E parece que aqueles líderes, eles criavam muitas regrinhas, né? Muitas tradições, e o versículo 4 ali fala que eles mesmos não estavam dispostos nem a movê-las com o dedo. É interessante que a Bíblia de Estudo diz que essa expressão quer dizer que eles não conseguiam aliviar a carga pesada que eles tinham colocado sobre as pessoas, né? Isso pode nos ajudar também na congregação, né? Às vezes tem coisas que a gente não precisa criar regras, né? Temos orientações, nós temos princípios a serem seguidos, né? E não devemos tornar algumas coisas como um peso para os irmãos, né? Podemos pensar bastante nisso. Muito bom.
Os versículos 8 a 12, quem poderia ler, por favor? Mateus 23, 8 a 12. A irmã Letícia. Mas vocês não sejam chamados rabi, pois um só é o seu instrutor, e todos vocês são irmãos. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu Pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Quem gostaria de dar um comentário? Irmã Cidinha, por favor. Então, quando Jesus diz aqui em Mateus 23, 8, que todos nós somos irmãos, ele coloca todos nós no mesmo nível. Não importa a posição ou privilégio que tenhamos na organização. Então, isso nos ensina que o mais importante é sermos humildes, pois é isso que agrada a Jeová. Como ele enfatiza muito bem no versículo 12, quando ele diz que quem se enaltecer será humilhado e quem se humilhar será enaltecido. Ótimo, muito bom. O irmão William, por favor. E uma consideração muito interessante, quando ele menciona ali, não sejam chamados de rabi ou instrutores, né? Então, a Bíblia de Estudo mostra ali que, logicamente, começou ali o significado é o instrutor, né? Mas passou a ser um título. E hoje nós vemos que as religiões gostam muito de títulos, padre fulano de tal, pastor fulano de tal, mas nós não temos na organização alguém chamado ancião fulano de tal. Nunca nós apresentamos um ancião que vai fazer um discurso, por exemplo, com um título, porque na realidade nós vamos ensinar aquilo que vem de Jeová por meio da Bíblia Sagrada. Por isso, como é muito bonito a gente avaliar na organização que nós somos irmãos, né? Vamos agora convidar o irmão fulano de tal para fazer o discurso para nós. E é exatamente assim que Jesus queria que fosse. Muito bom ponto. Exatamente. Quem poderia ler também os versículos 23 e 24, por gentileza. Mateus 23, 23 e 24. Irmã Débora. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o 10º da hortelã, do endro e do cominho, mas desconsideram as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas eram as coisas que precisavam ser feitas, mas sem desconsiderar as outras. Guias cegos, que coam o mosquito, mas engole o camelo. Mais algum comentário, irmãos, a respeito desses versículos ou dos outros no contexto, né? Irmão Lucas? Então, o que estava acontecendo aí, que aqueles homens estavam tão apegados à lei que esqueciam, como Jesus falou, da justiça, misericórdia e fidelidade. Então, os irmãos que têm privilégio na organização, tomam a dianteira na congregação, devem dar atenção a isso. Embora devem se apegar às leis e princípios, ao cuidar da congregação, mas não deve se esquecer de demonstrar, né, a justiça, a misericórdia e a fidelidade com os irmãos também. Exatamente. Irmão André? E Jesus foi muito feliz nessa condenação deles, porque a lei não dizia ou não especificava que tipo, por exemplo, de ervas, de coisas eles teriam que colher e devotar a Jeová. Ela dizia apenas que era um dízimo. Mas eles criaram essa regra de que deveriam dar um 10º da hortelã, do endro e do cominho. Jesus não condenou essa tradição deles, mas condenou o fato de que eles colocavam isso à frente das coisas que eram mais importantes. Eles deixavam de lado o princípio por detrás da lei, mostrando quão carnais eles eram. E foi isso que Jesus condenou. Um exemplo para termos em mente, né? São vários versículos, né, que nós temos relacionados com esse capítulo. Tem algum outro versículo, alguma outra parte das palavras de Jesus que você gostaria de destacar? Alguma aplicação? Pode ficar à vontade. Nós não tivemos tempo de ler todos eles, né? Alguma outra
aplicação na congregação, na nossa vida diária. Irmão Ailton? É quando em Mateus 23, 16 e o versículo 23, que Jesus Cristo dizia para não jurar, né? Mas é porque os fariseus diziam, se alguém jurar pelo templo, tudo bem, mas se alguém jurar pelo ouro, está sob obrigação. Para eles, as coisas materiais tinham mais valor. Eles consideravam o ouro mais sagrado do que o ambiente do templo, que envolvia os sacrifícios para Jeová. Então, na realidade, o mais importante são as coisas espirituais, né? E é tão bom ver como os irmãos estão fazendo isso, levando em conta a parte espiritual, nem tão preocupado tanto com o alimento físico durante essa época de restrições, mas estão preocupados com o alimento espiritual. Isso é elogiável. Exatamente. Muito bom, irmãos. Então tivemos aqui um bom estudo, né? Nós vimos como aqueles líderes religiosos deram um péssimo exemplo, né? Estabeleceram seus próprios padrões de justiça, talvez até estudando muito a lei, mas esqueceram do que era o mais importante, né? Então, nós vimos, pelo contrário, como Jesus deu um exemplo de humildade, como o André citou, né? Se esvaziou, assumiu a forma de escravo, e isso permitiu que ele fosse mais usado depois por Jeová. Então, nós também, se queremos ser mais usados por Jeová, o segredo é sempre trabalharmos na humildade. Muito obrigado pela participação de todos. Muito bem, irmãos, agradecemos aos comentários e também a forma em que o irmão Douglas conduziu, ao leitor, irmão Lucas. É muito bom nós tirarmos joias proveitosas do nosso estudo bíblico de congregação. Tenho certeza que todos concordam que tivemos uma reunião muito encorajadora, não é verdade? Que pontos altos nós podemos levar dessa reunião? Bem, foi muito bom nós vermos no início dessa reunião que Jacó recebeu uma bênção que era dele. Mais tarde, Isaac até ampliou aquela bênção que ele tinha recebido. Então, isso não era algo ilegítimo, ele tinha o direito de recebê-lo. Encontre Joias Espirituais, nós vimos um excelente exemplo de comunicação entre Isaac e Rebeca. Agora que todo mundo está em casa, né, isso é essencial para os casais se ajudarem nesses momentos tão aflitivos, né? É muito bom seguir esse exemplo. Eu tenho certeza que também que você vai aplicar a forma em que as irmãs fizeram aqui as suas apresentações, testemunho por telefone, dirigir os nossos estudos por videoconferência. Como nós mencionamos, né, temos orientações muito interessantes no nosso Ministério do Reino, de outubro de 2009, na página 2. Aqueles que também querem dar testemunho por carta, há sugestões na apostila de março de 2019, sugestões de como nós podemos dar o testemunho por carta. Você gostou das nossas necessidades locais? É muito bom ver o amor que Jeová tem conosco nessa época em que vivemos. Nós vimos que podemos encorajar outros, ser encorajados pelos nossos irmãos, não deixar de nos reunir, mesmo com a situação aflitiva em que nós vivemos. Agora, o que a reunião da próxima semana nos reserva? Nós vamos ver lições do casamento de Jacó. Como você pode ter um casamento feliz, apesar dos problemas que podem surgir? Teremos um vídeo da brochura Melhore. Esse vídeo vai nos ajudar a não nos concentrar apenas nos problemas, mas na solução, quando nós formos pregar e ensinar. É algo muito bom nessa época em que vivemos, né? Porque todo mundo quer falar dos problemas. Nós podemos falar da solução em que o reino de Deus trará. E no vídeo das realizações da organização, será visto como a organização tem usado o nosso site e os aplicativos no ensino. No estudo bíblico, nós veremos como foi a última visita de Jesus ao templo. Então, teremos uma excelente reunião também na próxima semana. Nós queremos agradecer muito por estarem conosco nessa reunião. Talvez nós não estamos lado a lado com os nossos irmãos, como nós gostaríamos de estar,
mas nós estamos unidos pelo ensino divino e pelo amor que nós sentimos uns pelos outros e o amor que nós sentimos por Jeová. Jeová merece toda a glória, Jeová merece toda a honra. Por isso, então, vamos cantar a Jeová para agradecer por essa reunião que tivemos. Se sua condição permite, por favor, vamos ficar de pé, entoar o cântico 28, o cântico número 28, que tem o tema Quem pode ser amigo de Jeová? Esse cântico se baseia no Salmo 15. E após o cântico, o irmão Denison vai encerrar a nossa reunião com oração.